Fala, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Mercado e tem muita coisa para falar. Não vou tentar me estender muito, quero que fique menos de uma hora, aqui 30 minutos, 40 minutos, mas tem muita coisa para falar, sentimentos também, coisas que eu estou sentindo, pensando, raciocinando e preciso passar para vocês. Além de visão de mercado, tem uma visão diferente aí. Daqui eu estava de Petrobras, mudou algumas coisas e eu preciso compartilhar com vocês. Além de outros papéis, como SUSB, VEG. Tem outra também pequenininha que eu falei semana passada e preciso falar de novo. E até sobre o Ibovespa, depois dessa confusão toda do IOF, bateção de cabeça no governo. Mas vamos chegando, deixa eu ver quem está por aí. O Gilson está por aí, o Fábio Cacheta. Grande Fábio Cacheta, Eduardo Menezes, que é sócio da Investify, viu? Olha o Wilson aí, vovô Wilson. É isso aí, vovô Wilson. Danilo Saraiva, é isso aí. Fala, coroa. Pô, eu tô com cabelo caindo. Pô, botox sem renovar. Tá foda, bicho. Tá bronca. Mas simbora. Vamos lá. Souza, buena. Simbora, gente. Deixa o pessoal ir entrando, olha o Siri também. Boa tarde, Egla, é isso aí. Vamos lá, cheguem e deem o boa tarde, boa noite, falem aí e tal, que eu gosto muito disso aqui, sabe? Olha aí. Gente, eu gosto muito disso aqui, parece que eu me sinto, na verdade, eu me sinto muito bem conversando com vocês. Parece que eu tô com um familiar, com um amigo próximo. É muito legal, pô. É muito legal que a gente externaliza o que a gente tá pensando, vocês também por aí, e pô, é uma troca de conhecimento. Mas, gente, tenho que ser sinceros com vocês, tá? Nem todo mundo é bem-vindo na minha live. Eu gosto disso, mas nem todo mundo é. Nem todo mundo eu queria como meu amigo. Nem todo mundo eu queria proximidade. E, porra, quem for de esquerda, negão, tu sabe, eu não gosto de tu. Eu não gosto. Ah, não quero o seu mal, não. Aí vá, cispa daqui. Vaza. Pega o beco, como diz lá em Pernambuco. Tem até o dicionário, né? Meu dicionário do pernambuquês. Meu irmão, vaza, pega o beco. Se for de esquerda, vaza. Se for pai de pet. Ah, você é dono de cachorro, é uma coisa. Pai de pet é outra. Meu irmão, todos amigos, sai. Vai fazer tua live. Todo o restante seja realmente muito bem-vindo e vamos falar algumas coisas que eu mudei a opinião aqui de Petrobras e de outros papéis até e preciso passar para vocês. Agora, gente, eu estava pensando hoje, porque essa zona que teve do IOF na quinta-feira, meu amigo, que coisa, eu saí daqui na quinta-feira meio cabisbaixo, eu disse, pô, ferrou, pô. O que vai acontecer com o mercado amanhã? 3.000 pontos, 4.000 pontos de queda no after. E eu disse, porra, e agora? E aí fui para casa pensativo, cheguei, era quase 11 horas da noite em casa, ainda fui jantar, conversar com minha esposa, amor, eu acho que lascou. E aí vamos ver amanhã, né? E aí os caras pegaram e mudaram lá a questão dos fundos, do IOF. E porra, quando foi no outro dia... O mercado foi para baixo, o Ibovespa, o índice segurou e depois o Ibovespa voltou com uma força brutal, né? Assustadora a força que voltou. Não em relação ao volume, mas em relação ao movimento. Voltou tudo da queda que a gente tinha visto quinta-feira. E foi realmente surpreendente. E aí eu fiquei pensando algumas coisas. E, gente... eu lembrei lá de trás. Porque, pô, eu realmente tô com a carinha de velho, tô acabado, cabelo caindo, né? Falta o botox aqui. E eu tava pensando, porque, pô, botam nas minhas coisas, 16 anos de experiência, 15 anos de experiência. Mas não é, cara. Eu entrei na bolsa, eu tinha 18 anos. E eu tô com 19 anos de mercado. Vou completar 20 esse ano. Então, 19 anos eu já vivi muita coisa. Gente, o que está acontecendo com o Instagram? Não está entregando, tá ligado? Tem umas setinhas aí, os bonequinhos. Eu acho que está tirando meu engajamento por conta que eu falo de investimento. Saiu até uma publicação recente. E, pô,
Geralmente aqui dá 150, às vezes 200 pessoas, mais de 200, já deu mais de 300 ao vivo. E, pô, o que tá acontecendo, bicho? Tô aparecendo pra vocês, não? Na timeline. Né? Fala lá nos grupos que eu tô ao vivo, manda pros teus amigos, manda pros inimigos, só não manda pra turma da esquerda. Porque tá estranho isso. Eu sei que depois já o pessoal grava, geralmente, vai e tal, mas, porra, é foda, né? Não estão entregando. Mas voltando, eu me lembro, né, que o pior momento da Bolsa para mim foi em 2015. E ali eu disse, meu irmão, sabe? Aquela coisa, meu irmão, que merda que eu tô fazendo da minha vida. O que eu tô fazendo aqui, velho, da minha vida? Que essa bolsa desgraçada, que negócio de corno operar a bolsa. Porra, era só lapada, meu amigo, e dificuldade imensa para se operar vendido, e mesmo assim, sabe, dificílimo. E ali era meio que o final do governo Dilma. Dezembro de 2015, ninguém queria saber de bolsa. Quem falava de bolsa, eu acho que levava surra, assim, sabe? O pessoal, ah, você é doido, isso aí é negócio do capeta, isso aí é do demônio. Ninguém queria saber. E ali em dezembro foi, acho que o pior mês, junto com janeiro da história, pelo menos da minha história em bolsa, foi naquela época. Bolsa caiu uns 4% em dezembro. Em janeiro, começo de janeiro, chegou a cair 15% o Ibovespa. O Ibovespa, caindo 15%. E todo mundo, fudeu, agora morreu e tal, pessimismo generalizado. E quando foi em janeiro mesmo, acabou melhorando um pouco, fechou com menos 7%, estava menos 15%. Depois fevereiro, mais 7%. Depois março, mais 17% a bolsa. Aí caiu 10%, se eu não me engano, em maio. E depois subiu. Foram 220% de alta em 4 anos. 220%. Imagina, o Ibovespa agora 140 mil pontos, 220% de alta dá quanto? Dá quase 500 mil pontos no Ibovespa em 4 anos. E ali mudou completamente a história. Só que um monte de pessoas ficou pelo caminho, porque foram céticos, não acreditavam, inclusive eu, não ganhei muito dinheiro naquele início de bull market, porque, porra, era muito difícil pensar nisso. A gente não tinha as informações que a gente tinha hoje, era dificílimo o impeachment da Dilma. E, tudo isso, guardando a devida proporção, parecia muito com dezembro desse ano. E eu cheguei a falar isso. Eu disse, olha, parece muito lá com 2015. E a gente tem que entender que bolsas são ciclos. Teve ciclo de prosperidade e ciclo ruim. Bull market e bear market. E aí eu gosto muito de ler, né, Bíblia. Eu, de 3 anos pra cá, depois que eu passei por um problema de saúde grave, eu me apeguei de um jeito à palavra, e só que a Bíblia, ela não é sobre religião só. Ela é muito mais sobre experiência e, sabe, coisas que a gente tem que levar pra vida, né? Coisas da vida mesmo. E algumas semanas eu estava lendo uma passagem que é Êxodo não, Gênesis. E a história de José do Egito. Tá lá no Gênesis 37 adiante. Capítulo 37 até o final. É a história de Jacó e José. E, só tem como lembrar desse momento agora da bolsa. José do Egito era filho de Jacó. Jacó teve 12 filhos. Se casou com Raquel. Jacó era filho de Isaac. Isaac, filho de Abraão. E aí, Jacó teve 12 filhos. Inclusive, tem as tribos de Judá, que eram as tribos de Israel, que veio descendente todas de Jacó, desses filhos de Jacó. A história é interessantíssima. Vale a pena ler, sim. Vale a pena ler muito. E José tinha irmãos que eram de 4 mulheres diferentes. Lia, Raquel e as concubinas, aliás, as ajudantes de Lia e Raquel. E 2 filhos eram preferidos dele, que era Benjamim e o José, que era filho da sua velhice, filho de Raquel, da esposa que ele mais amava.
A história é muito legal. Só que o que acontece? José tinha sonhos. E ele chegou para os 12 irmãos e disse: sonhei que eu reinava em cima de vocês. Que o sol se curvou, que as estrelas se curvou, que o trigo se curvava a mim, que vocês se curvavam a mim. Os irmãos disseram: porra, José vai ferrar a gente, cara, porque esse cara tá doido, vamos matar ele. E aí pensaram em matar José. Aí o outro disse: não, vende como escravo para o Egito, que a gente ganha aqui, ó, 20 cálices de prata, 20 coisas de prata. E aí venderam José para o Egito. E o cara tinha sonhos, né? Ele adivinhava sonhos. Lá no Egito, ele foi ser ajudante escravo do Potifar. Potifar gostava muito dele, mas a mulher de Potifar se engraçou por José do Egito. Vocês não entenderam porque eu estou contando essa história. Se engraçou por José do Egito e José disse: não, o meu patrão aqui eu não faço isso não. E aí a esposa do Potifar disse: olha, ele tentou me agarrar, tentou me estuprar. E aí Potifar mandou prender José. E José na prisão virou líder da prisão, só que carcereiro. E tinha dois caras que eram o copeiro e o padeiro. Vê que história interessante. E o copeiro e o padeiro, que estava preso por conta do faraó que prendeu, tiveram sonhos. E José adivinhava sonhos. E aí leu o sonho do copeiro e padeiro, que o copeiro ia voltar a trabalhar com o faraó, ia ser perdoado e tudo mais, e que o padeiro ia ser morto em 3 dias. Só que aí o que acontece? O copeiro falou da história para o faraó, porque o faraó teve sonhos também. E vê que sonho interessante que o faraó teve, tá? E aí a gente vai chegar nessa questão de ciclo. O faraó teve o sonho de que 7 vacas magras comiam 7 vacas gordas. E aí engoliam 7 vacas gordas. E teve outro sonho que 7 espigas de milho miadas, secas, comiam 7 espigas de milho bonitinha. E aí chamou quem? José do Egito da prisão para... Aí José do Egito disse o seguinte: faraó, esse sonho quer dizer que vai ter 7 anos de prosperidade e 7 anos de seca e fome muito grande. E você tem que se preparar para essa fome, para esse ciclo. E aí o faraó entendeu o sonho, acreditou, disse: não, Deus está com ele. E aí colocou ele como governador do Egito. E ele governou no Egito nessa época de vacas magras. E aí o que acontece? Os irmãos dele não sabiam e vieram pedir arrego. Pediu arrego. E aí pedir comida e tudo mais, querem comprar comida, e José mandava em tudo. E aí José perdoou os irmãos. A história é emocionante, é muito legal mesmo. Só que ela tira lições pra gente. Lições que vão da vida pessoal, sonhos e objetivos. Porra, tem gente que diz: meu sonho é ter uma casa. Porra, que sonho? Isso é sonho, isso é objetivo. Meu sonho é se casar. Não, isso é objetivo. Sonho são coisas que mudam não só a sua vida, mas a vida de outras pessoas. Fazem outras pessoas prosperarem. Enfim, mas tira lições nesse campo e tira lições também no campo dos investimentos. Tudo é ciclo, negão. É vaca magra e vaca gorda. A gente viveu tempos de vacas magras e a gente pode estar prestes a viver tempos de vacas gordas. Só que isso, quem tiver preparado, muda completamente a história. E aí você tem que estar atento, preparado, entendendo o que está acontecendo e não fazer feito um monte de gente que está chegando para mim em Twitter, que está mandando mensagem privada dizendo: você é muito sonhador. Você é sonhador, tá vendo? E o Lula vai passar mais 4 anos, depois daqui a 4 anos vai botar Haddad, e a gente tá todo mundo fudido, e pessimismo ao extremo. Meu irmão, sabe? Pessoas que estão céticas, estão cegas, não estão vendo o que está acontecendo, não estão vendo que teve a crise do Pix, a crise do IOF, a crise do INSS, é só crise nesse governo. Pô, eu vi uma matéria que o centro não quer mais indicar ministérios. Por quê? Porque está próximo da eleição.
Vê, eu vi a matéria hoje, está próximo das eleições, não acreditam mais no Lula e não querem assumir ministérios, o centro. E aí, está próximo ou longe da eleição? Então muita gente já está muito longe, 18 meses é ali, cara, daqui a 15 meses está rodando a eleição. Imagina se a direita vem, a história muda completamente. E aí a gente realmente pode estar no meio, no início, tá, gente? De um bull market. Da mesma forma que lá em 2016, quando deu maio que caiu 10%, todo mundo se assustou e disse, olha, ferrou. Só que não. Foi o início de uma jornada. E quando a gente fala de 30% do Ibovespa, 40% do Ibovespa em um bull market, não é absolutamente nada. Nada. Eu não li os últimos comentários, deixa eu ver. Entenderam que são ciclos. Não existe mal que dure para sempre, nem bem que dure para sempre. Então vamos se preparar. E, porra, eu estava lembrando, ontem eu fui para a igreja e contaram a história do Silas. Do Silas junto com o Paulo. Paulo e Silas. Pô, tá em Atos isso. Atos 2, se eu não me engano. Silas e Paulo foi preso na cidade de Filipos por pregar o evangelho. E aí foram presos. E aí estava lá na prisão, no pior momento. Iam morrer, e pelelê, vai tudo acabar. Só que eles tinham fé. Eles tinham fé que ia sair daquela. Deus estava com ele. E aí, cara, de repente tudo muda. Tudo mudou. Teve um terremoto. Teve um terremoto. Os muros da prisão caíram. As correntes se quebraram. E eles foram libertos. Sabe? Eu fiquei pensando, porra, isso está conectado uma coisa com a outra. Porque as coisas na vida da gente acontecem de repente. Para quem espera, para quem está preparado, para quem está ligado, para quem está atento, as coisas acontecem de repente. Assim, exemplos na sua vida. Pensa que estava tudo, sabe, ferrado, indo por um caminho horrível. De repente, pá, tudo mudou. Ah, estava um diagnóstico ruim de uma saúde de um seu familiar, de repente, pá, tudo mudou. É assim, cara. Se você estiver preparado, se você acreditar, se você tiver fé, as coisas mudam de repente. E aí, né, quando a gente pensa, porra, muitas vezes a gente reclama onde a gente está. Reclama onde eu tô. Meu Deus do céu. Mas veja, onde você está hoje vai determinar onde você vai estar no futuro. Isso é forte. Beleza? Não queria me estender nesse tema, mas realmente eu acho que vale a pena realmente passar essa visão para vocês. E a gente pode estar no início desse ciclo, né? Quem acredita diz amém. Diga amém aí embaixo. Diga amém. Se acredita, diz amém. Mas vamos lá, gente. Mas é sério, vocês acreditam ou não? Pô, ainda tô golguento, cara, de uma gripe. Golguento, o cara diz em Pernambuco, é quando tá cheio de, sabe? Depois de gripe. Olha aí, o pessoal acredita, ó, amém, ó, todo mundo. Luciano, amém. Jorge, amém. Em nome do Senhor, Júlio, amém. MPK, grande MPK. Olha aí, o pessoal acredita. É isso. Se não acreditar, não tem jeito, não vai dar certo. Se você não acreditar e acontecer, não vai dar certo, porque você não vai estar preparado, porque você não vai estar atento, porque você vai dormir no ponto. É sobre isso. Beleza? Gente, olha aí, todo mundo dizendo amém. Que legal, que legal. E olha, uma dica, pô, faz isso. Eu vou falar de bolsa agora, mas quem não tem em casa, compra. Quem já tem uma velhinha ali no canto, compra outra nova, porque vai lhe dar um bom ânimo. Comprar uma Bíblia nova. Comece lendo Provérbios, Eclesiastes, vá para Gênesis, leia essa história de José do Egito, capítulo 37 até o final de Gênesis. É incrível, incrível, incrível. Então faça isso que pode mudar a sua vida também, tá bom? Como mudou a minha para melhor. Mas vamos lá. Turma, 138 mil pontos do Ibovespa.
o volume de sexta, apesar de ter um candle muito, muito forte, foi um candle de muita amplitude, o volume não foi acima da média no Ibovespa. O que enseja um pouco de cautela, cuidado, porque amplitudes muito grandes em candles, principalmente diários ou semanais, eles têm que vir para ser confiável acompanhado de alto volume, coisa que não aconteceu na sexta-feira, apesar do movimento surpreendente. A gente teve uma discussão hoje à tarde, às 2 horas, lá com meus mentorados, o pessoal também do clube da Investify, e ficou aquela coisa, sabe? Para baixo dos 135 a gente não acredita, pelo menos agora. Claro, tudo pode mudar, mas ficou na dúvida, vai ficar lateral para os próximos 30 dias ou vai ter uma aceleração rumo ao teste de topo e talvez passar do topo? E aí eu fui da ala e encabecei a ala dos que acham que vai lá testar os 140 e que porventura passe desses 140 nos próximos 30 dias ou até o vencimento das próximas opções da série F. Acontece que o sonado Ibovespa está extremamente comprador e tem posições compradas até 143 mil pontos do Ibovespa. Só que aí ficou aquele debate, né? Será que vai? Será que não vai? Será que vai? Será que não vai? Qual papel? Qual setor? E veio algumas considerações. Eu, sinceramente, acredito. E a gente tem que entender que em um processo de bull market, mesmo o início de bull market, ninguém fica aquela... perdi o movimento. Não perdeu. Se for um bull market mesmo, você não perdeu absolutamente nada. Tem muito a ganhar, muito a vir. Mas o que acontece ali? A gente ficou pensando, sobre os setores. O que andou? O que não andou? O que tem assimetria, ou seja, pouco a perder e muito a ganhar. O que já não tem assimetria. E a gente chegou a algumas conclusões que eu concordo plenamente nisso aí. O que andou no Ibovespa com muita força foi setor financeiro, com exceção de Banco do Brasil. Então B3, BPAC, Itaú, BBDC, que tem um peso relevante na Bolsa. Por outro lado, o que andou também foi varejo, que não tem um peso tão relevante na Bolsa, né? As cíclicas doméstico, mas também ajuda o Ibovespa. E construtoras, que aí tem um peso pequeno na Bolsa. Só que há papéis que não andaram nesse movimento da Bolsa. E aí eu vou citar índice de materiais básicos, IMAC, que tem ali Gerdau, Suzano, Klabin, Vale, Usiminas, entre outras. Índice de materiais básicos não andou. E tem um peso relevante na Bolsa, tá? Tem aí 25% da Bolsa. Petrobras tem mais 12%, PET3 e PET4. Não andou. Não andou. VEG, industrial, não andou. Muito pelo contrário, caiu. Então você ainda tem papéis que têm peso relevante no Ibovespa que estão em patamares muito baixos. E com assimetrias, inclusive, para se pensar em compra. Eu não viria tanto IMAC agora. Vale, não entraria em Vale agora, não entraria, esperaria mais para baixo, para entrar comprado em Vale, inclusive para janelas muito curtas. Semana passada eu operei ela vendida na quinta-feira, na quarta-feira. Então, Vale não, IMAC não, mas tem papéis aí, nesse hall, que estão interessantes. Egler, tu falou no encontro lá com os mentorados à tarde que tem... A gente discutiu isso, que mesmo em papéis que andaram muito de bancos, ainda tem uma assimetria. Eu digo que tem, mas para longo prazo. Para um prazo maior. E aí queria voltar um pouquinho nos bancos para depois ir para esses papéis. Veja, eu me lembro muito bem quando eu peguei em R$15 Banco Inter, lá em julho de 23. Julho e agosto de 23, eu acho. R$15.
ROI tinha vindo no primeiro trimestre 1,1. Tinha acabado de sair resultado, eu acho que do segundo semestre, acho que foi agosto. E aí veio 3,3. Ali eu identifiquei uma bandeira num gráfico diário e entrei por causa da bandeira. Mas depois que eu vi a bandeira aqui, entrei e aí pedi para um cara que eu, sabe, tem um respeito muito grande, que entende muito de fundamentos, Rodrigo Silveira, meu braço direito de fundamentos. Eu perguntei para ele, Banco Inter, ele, meu irmão, velho, tu é doido, a dinâmica disso tá horrível, né? Enfim, aí eu, olha essa porra direito, porque tem alguma coisa aí. O gráfico não tá falando sozinho. Tem alguma coisa que mudou aí em fundamentos que tá fazendo isso subir. Ele foi olhar. Quando ele voltou para mim, ele, Egler, porra, vou comprar também. Cara, tu tem razão. Isso vai ter uma melhora de ROI muito grande. E aí eu, porra, beleza. Aí aumentei a mão ali e a gente foi e levei ela até 40 e poucos reais. Depois ela começou a cair e eu soltei a 33, 34 reais. Levei 110%, 120%. Podia ter sido mais, podia, 160%. Mas foi ali por quê? Porque eu fui vendo a questão de uma melhora gráfica, a questão técnica, e juntando com a questão fundamentalista. E eu queria chegar nesse ponto para depois levar para o outro ponto, que são as das assimetrias muito maiores, tá? Que são esses setores que eu falei. Mas o que acontece? Por que eu estou falando isso? Banco do Brasil. Banco do Brasil. O que aconteceu agora com o Banco do Brasil foi muito relevante. De cair de um ROI de 21 para um ROI de 16. Era para ter caído uns 30%, na minha visão, se não tivesse esse fluxo tão positivo da Bolsa. Caiu 15%. Tá? Nesse caso, a gente tem o quê? Uma deteriorização de fundamentos, uma queda de ROI. Se isso for uma coisa que seja tendência, meu amigo, o Banco do Brasil vai mais embaixo. Talvez ali nos 20 ou 22. Agora vê o contrário. BBDC. Entregou um resultado muito melhor. Melhorou ROI. Se isso tiver uma tendência de melhoria de ROI rumo a 16, 17, 18 pelo menos, você vai ver BBDC em outros patamares. E eu fui um dos maiores detratores de Bradescão. Quando eu falava de Bradescão, eu falava, meu irmão, tu é adolescente, negão. Isso aí tá uma tendência de baixa muito forte. Só que as coisas mudam e a gente tem que saber mudar de opinião quando as coisas mudam. E eu tô falando isso porque se essa tendência for vista em BBDC, vai ter uma assimetria gigantesca. E gráfico já joga 19, 22, 24, né, projeções gráficas dessa lateralização que a gente viu, que a gente pode considerar também o fundo duplo. Agora, ó, eu duvido que vai em 22, em 24, em 19, sem ser acompanhado por uma melhoria de fundamentos, uma tendência fundamentalista de melhora de ROI. Então isso deve ser acompanhado. Eu estou passando a acreditar. Trabalhar em cima desses de 15, 80, 16, abre espaço realmente para os 19. Agora tem que ir acompanhando o case trimestre por trimestre. Tem assimetria? Tem. Mas é aquela coisa, tá esticado? Tá mais do que minha testa depois do Botox. Então qualquer entrada visando mais longo prazo tem que ter um stop também assimétrico ali. Ah, perder R$1 para ganhar 5. Tudo bem. E tem que ir acompanhando o case. Então é uma coisa mais difícil de pegar, diferentemente de outros papéis que eu vou falar aqui. Sobre Banco do Brasil. Disseram hoje, mandaram mensagem, né, dizendo o seguinte: Egler, Banco do Brasil, tem algo para fazer? Aí eu disse, tem. Rezar. Há uma reza brava, uma reza forte. Porque só assim. A verdade, gente, é que não tem como pegar Banco do Brasil com a faca caindo do jeito que tá. Tem um alargamento que joga isso para 22. Não, mano, se vir no 20, 22, vai ser uma das melhores assimetrias para se pegar. Para quê? Para o processo eleitoral. E olha que o preço de agora de Banco do Brasil nos 24, 25 é o preço que estava em janeiro. O que mudou de janeiro para cá em relação ao Banco do Brasil? Vamos lá, sejamos sinceros. Mudou. Mudou o ROI, que saiu de 21 para 16. Ou seja, sabe,
Então, Banco do Brasil pode ser, e vai ser, na verdade, um dos melhores trades da vida de muitos aqui. Como foi lá atrás para mim em 2018, como foi em 2022. Agora, quanto mais cai, melhor. Porque vai ter mais assimetria na hora que a gente entrar. É hora de entrar? Na minha visão, não. Porque não tem suporte, tá caindo. Ah, Egla, mas se subir... Porra, mas depois tu pega, pô, em 26, 27 não tem problema nenhum. A gente não tá falando num ciclo eleitoral, num bull market, de 10%, de 5%, de 15%. Então, assim, se cair muito, aí é muito assimetria. Se subir, vai ter assimetria. Então, tenham paciência quanto a isso. Cases do setor financeiro. Itaú, eu fico, meu irmão, pensando, cara, isso tá mais esticado que minha testa mesmo depois do Botox, cara. Testa depois do Botox, fica um negócio assim, que o olho fica, sabe, assim, ó, puxado, parece um japonês. Aí depois vai ajustando, né? Não sei se vocês já fizeram Botox, eu fiz, inclusive, preciso renovar. Mas aí, cara, Itaú eu tenho medo, porque eu não vejo tanta simetria mais. Tudo bem, deixa de fora, só para intraday. Só que aí, negão, tem outro, B3, tá? Eu vou dizer para vocês o seguinte, inclusive vou falar de um tipo de operação para vocês fazerem visando eleição e com a visão até mais longa de acumulação. Mas tem outro papel. Papéis mais sensíveis ao processo eleitoral. Petrobras, Banco do Brasil. Não nessa ordem, tá? Pode ser Banco do Brasil e Petrobras. Eu até fico primeiro com o Banco do Brasil do que Petrobras. Por quê? Porque Petrobras ainda tem a questão do componente de commodity, que é um fator complicador a mais. Tá? Mas Banco do Brasil, Petrobras e depois B3. Guilherme, por que B3? Não é estatal. Mas veja, no momento em que entra um bull market, no momento em que tem uma expectativa de mudança do cenário, o que acontece? Vem um monte de abilolado atrás de bolsa. Vem o pessoal retardatário. Vocês são resilientes, vocês são fortes, vocês estão aqui, apanharam mais do que cachorro de mendigo e estão aqui, ó, firmes e fortes, investindo na B3. Sou investidor da B3. Diz pra todo mundo, aí pensa, você é doido. Doidos são eles que estão de fora e depois você vai ser o pioneiro. E eles vão chegar, ó, atrasado, bando de abilolado, vão chegar atrasado e vão chegar no meio da festa. Só que aí é o que? Mais fluxo para B3. Vem o pessoal da renda fixa. Vem o pessoal que está alocado em renda fixa e pá, entra. E aí o que acontece? Mais receita para quem? Para a bolsa, para B3. Do outro lado, IPO. Faz quanto tempo que a gente não tem IPOs? Porra. Empresas. Tem uma empresa aqui massa para abrir IPO. Avan. Do velho da Avan. O velho da Avan é meu vizinho aqui, é pertinho. O velho da Avan tem que abrir IPO, ele é burro de abrir IPO agora para pegar uma mixaria na empresa dele. Tem outro mercado aqui que, porra, é grande pra caramba, que é o mercado de luxo aqui, Angelone, eu vou lá, pô, é muito bom. Tem um monte de empresa em Santa Catarina doida para abrir capital, mas vai abrir capital numa confusão dessa em relação à questão de demanda de bolsa? Não, é quando a bolsa estiver subindo. E aí, mais receita para B3. Então, ficar ligado, porque também tem assimetria em B3. Se ela romper os 15, abre espaço, porque ela está num caixote entre 10 e 15 há 3 anos, desde julho de 2021, gente. Então, se rompe para cima, e aí você entra todo esse processo eleitoral, vai-se embora, meu irmão. Aí, voltando, tem papéis hoje que, cara, eu olho assim, meu irmão, é aquela oportunidade que é pra gente, né? Que é pra mim, pelo menos. Porque tem oportunidade que é oportunidade. Mas nem toda oportunidade é pra gente. Nem toda oportunidade é pra você. Bitcoin foi uma oportunidade? Foi, porra. Foi pra mim? Não, não foi pra mim. Se eu pego, eu tô sendo, sabe, dissonante com o que eu penso, enfim, com o que eu estudei. Eu não estudei essa porra desse Bitcoin. Aí, muita gente, mas eu não peguei essa bolsa aí que subiu de 100 mil pontos para 140. E aí, porra, não era para você essa oportunidade, mas essa que vem agora provavelmente é para você, se você estiver preparado. Mas aí tem papéis com assimetria muito grande e eu tô doido para ensinar isso, sabe? De operações mais longas através de opções. Isso mudou muito minha vida.
Eu ganhei muito dinheiro através de opções longas. Inclusive teve um caso recente, né? Que eu ganhei muito dinheiro. E teve dezenas de mentorados meus, pessoas próximas a mim, que ganharam muito dinheiro. Teve um mentorado que botou 150 mil. Eu até mostrei o print dele, né? Ele dizendo que estava zerando. Botou 150 mil reais em opções longas de JBS em julho para agosto de 2023 junto comigo. Eu botei mais ou menos isso também. Aí agora, em abril, início de abril, ele mandou mensagem: eu estou zerando o restinho e tal. A operação deu 1.200.000. 2 anos, 1 ano e meio. 1.200.000. Menos de 1 ano e meio, 1 ano e meio. 1.200.000. Ele aqui, Santa Catarina também, amigão. E aí, botou 150 mil, 1.200.000. É todo dia? Não, é todo dia. Mas já é com a pegada mais de investimento. E nesse escopo, eu estou vendo alguns papéis assimétricos para fazer esse tipo de operação, que eu chamo de trava diagonal. Tem gente que diz que é venda coberto do pobre, porque o pobre não tem dinheiro para comprar ação, compra a opção longa. É o que diz lá fora dos Estados Unidos, mas eu discordo completamente do nome, né? Porque, porra, uma coisa é ser pobre, burro, não tem nada a ver, pô, não tem nada a ver. Mas chamam a venda coberta do pobre, que não tem dinheiro para comprar ação, não tem dinheiro para comprar uma Petrobras de 30 reais, aí compra a opção de 4 reais e vende coberta em cima. O que acontece? Petrobras. E aí eu quero fazer realmente algumas observações. Porque eu, nos últimos dias, eu montei operação por opções e Petrobras. Só que eu, sinceramente, quando eu erro, eu assumo, tá? Quando eu tomo uma decisão que deu errado, não é nem que erro, porque o que eu estava vendo no momento não é o que eu estou vendo agora. Mas quando meu trade dá errado, eu chego aqui e digo: eu tomei opções de Petrobras com delta mais instável, delta 40 na época, 35, 40, não sei. Esperava que ela rompesse a região ali dos 32,10, se eu não me engano, 32,10, foi 32,10 e seguisse, né, um processo para cima. E foi, na verdade, não aconteceu. Ela ficou lateralizada 5 dias e depois deu uma pirulitadazinha para baixo. Nada muito grande, 1 e pouco por cento, mas já foi suficiente para quê? Para comer o teta e a opção ficar mais longe do dinheiro e se deteriorar. Então, um momento foi perdido em Petrobras. Ela vinha com um momento inicial depois do resultado, mas foi completamente perdido e ficou meio que lateralizando entre 31,10 e 32. Ponto que não dá. Não dá para ficar estático enquanto ela não tem momento. Apesar de que a assimetria é gigantesca. É muito grande a assimetria. Porque é pouco a perder e muito a ganhar você tendo Petrobras. A gente tem agora o preço em cima da média móvel de 20 períodos, que virou uma questão de suporte. Você tem um gap que inclusive foi fechado nos R$ 30,90, foi fechado na sexta-feira pela manhã. Você tem uma questão de trabalhou muito ali durante os 30 dias na região dos R$ 30 em alguma coisa, e fez ali uma região de interesse muito forte, virando um suporte. Então, poxa, tá 31,30 agora. 31,30 mais ou menos. Porra, R$ 30 é um suporte, tem R$ 1 ali para baixo. Inclusive tem um suporte intermediário que é na região de 30,90. Só que para cima tem muito espaço. Só que da mesma forma não tem momento. E o sonar dela piorou. Então a visão quantitativa para ela deu uma piorada num curto prazo. E aí, para piorar a situação, passou uma operação grande hoje pela Tullet, que não teve outras pontas, tá? Eu procurei outras pontas e não teve. Compraram, tá aqui na minha tela, ó. Petro R346, 4.750.000 puts. Como eu sei que isso aí é meio que direcional, tá? Teve o Delta Red, então passou também o direto do papel. Pode ser um Red? Pode. Pode ser um Red. E aí, pô, me acendeu o alerta isso. Pode ser um Red? Pode. Pode ser um monte de coisa? Pode. Passou o Delta Red. E aí, pô, vocês vão aprender de opção na semana das opções, eu vou mostrar isso para vocês. Mas veja, 4.750.000. Delta, 0,39.
Aí você multiplica 0,39 por 4.750.000. Você dá uma necessidade de hedge mais ou menos de 1.900.000 papéis. Foi o que passou em Petrobras. Isso me deixou com um encucado, pelo menos por curtíssimo prazo. Tá, encucado. Aí qual é a parada? Eu quero acumular Petrobras. Eu quero ter Petrobras para um prazo maior. O que a gente pode fazer e não perder o bonde se caso ela subir? Joga fora esse delta. Infelizmente deu errado, tá? Mas corre enquanto dá tempo, porque se não andar fica ruim. E a visão é, a gente tem uma região que é muito forte ali ao redor dos R$30. Se eu pegar para junho ou para julho, o redor de R$30, R$29,80, R$30,30, vai bater um delta de 0,70 a 0,80. A ideia é pegar um delta mais estável, porque você vai ter um menor, veja, você vai ter menor um efeito da degradação do prêmio da opção em strikes de delta maior. Como assim, Egler? Por quê? Porque, veja, quando você tem uma opção, ela tem um pico do valor extrínseco no ATM, ou seja, um delta próximo a 50. Ali é o pico do valor extrínseco. Quando ela passa para um delta muito baixo, ela tem pouco valor extrínseco, mas todo o valor nominal é extrínseco. Quando você passa para dentro do dinheiro, ela vai ganhando valor intrínseco e perdendo valor extrínseco. Só que o θ, isolando a questão da taxa de juros, mas o θ relacionado à volatilidade implícita com o tempo, ele só afeta o valor extrínseco e não intrínseco. Então, qual é a ideia? É pegar uma estrutura mais estável, que tenha menor θ, ou seja, menos o efeito da passagem do tempo no prêmio da opção. Ela não vai ter aquele poder de multiplicação, porque não vai ter muito gama, mas ela vai subir de acordo com o Petrobras vai subir. E vai cair de acordo com o Petrobras vai caindo. Aí vem a pergunta de $1 milhão. Na verdade, $1 milhão não, que essa pergunta é fácil, dá de responder. Egler, tá, mas você está falando em junho ou julho, por que tu não pega, em vez de opção de julho, por exemplo, com delta 80, por exemplo, 29,80 de strike, por que tu não pega a opção para dezembro, tipo, ou janeiro, série A? Porque não é longa, então pega logo na longa grande, né? Tem gente que gosta da longa grande e pegar a longa, né? Pegar a longa e sentar em cima, mas não é o caso. E aí eu vou explicar por que eu não vou fazer isso agora. Não vou explicar. Pode ser que dê errado? Pode. Pode ser que Petrobras saia uma notícia e venha a 25? Pode. Se Petrobras cai de 32 e vai para 25, se eu estou numa opção levemente ITM, levemente ITM não, de ITM, de um delta 80 para julho, eu perco quanto? R$2. R$2. Se eu compro uma operação para mês janeiro, 29,80, e Petrobras vem para 25, quanto é que eu perco? R$6. Então, o que eu prefiro? Eu prefiro fazer uma posição de uma quantidade similar que eu faria longa, não é para exagerar. E aí o que acontece? Se o trade for a meu favor, eu rolo o delta para uma mais longa e strike ali muito parecido, 29,80 ou maior. Se der errado e o Petrobras for para 26, 27, eu perdi aquilo ali, mas eu posso refazer a posição em outro momento. E não vou estar tão machucado de perder 5, 6, 7 reais. Então é com essa visão de um começo de uma tendência. Por quê? Eu tenho uma tendência primária de longo prazo que ela é de alta, isso está claro. Ela é de longuíssimo prazo, só que ela está titubeando, ela está longe ainda da média móvel de 200 do semanal. Só que no gráfico diário, a média de 50 semanal foi perdida. Então tem que ser um certo cuidado nessa reversão. E é esse cuidado que eu quero ter, de não expor um capital muito alto. E eu digo, repito,
Ah, Egler, quantas opções você tem que comprar? Cada um é cada um, tá? Mas pensa, vamos lá. Teu patrimônio, e eu vou explicar isso, gente, na boa, faça uma semana das opções. Isso não é por mim, não. Não é por mim, não. Porque, cara, eu até tava pensando, muitas vezes a gente cansa de tanto passar conhecimento, de tanto passar coisa, mas é meu propósito, é meu sonho passar conhecimento. Eu quero um monte sabe, eu ia falar loucos, mas não é loucos. É exército, tipo o exército de Davi, 300 preparados, né, pra, porra, pegar isso aí para distribuir conhecimento. Porque daqui a uns anos, meu amigo, eu tenho que dar um tempo pra mim. Daqui a uns anos eu tenho que dar um tempo pra mim de fazer live, de passar conteúdo. E eu quero que vocês façam isso por mim já. Que vocês passem esse conhecimento. Então eu quero criar esse exército mesmo para vocês, sabe, evoluírem, vocês ganharem dinheiro, prosperarem. Então, por favor, entra na semana das opções, cara. Não é por mim, é por vocês. Façam isso para vocês aprenderem e pegar esse movimento que provavelmente vende para o marketing. Mas o que acontece? Quem não se inscreveu ainda nas opções, está o link na bio, está em tudo que é canto, eu já falei, já botei e-book, já tudo, tem o meu e-book também, então faz essa porra. No YouTube tá aqui embaixo, ó. Tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas voltando. Deixa eu tomar um gole d'água. Como é que vocês vão saber quantas opções vocês vão comprar? Porque tem uns endemoniados, uns adolescentes que fazem umas merdas gigantes. Tá? Imagina. Vamos pegar o Zedi. O Zedi tava falando do meu Botox, que é da China, que o Botox é do Senac. Porra, Zedi. Mas vamos lá. Vamos pegar o Zedi. O petróleo está caindo lá fora, está fechado o Brent. Tá? Mas o que acontece também é que tem essa confusão de Jael aí. Eu não vou entrar nesse aspecto agora. Quem gosta da longa geralmente faz Botox, é elástica. Para quem não tem conhecimento nenhum e opções, consegue acompanhar o curso. Semana das opções é para isso, é para quem não tem conhecimento zero, tá, negão? Para quem tem conhecimento zero, básico ou intermediário, a semana das opções é para você, tá? São aulas gratuitas para avançar. Eu quero que você saiba as estruturas básicas, delta, teta, gama, vega, saber volatilidade implícita, modelo do Black-Scholes e como usar o que é opções. Então é para você sim, beleza? Mas voltando, como é... Ó, o Tubarão da B3 fez semana das opções, ó, foi meu mentorado. O Tubarão da B3 foi meu mentorado, tá no Twitter, famosinho. Tem famosinho, o pessoal vem dizer famosinho, dá vontade de mandar tomar naquele canto. Né? O cara, porra, é influenciador, pô, que famosinho. Então, pô, tá aí o tubarão mais famoso do Twitter. Egler Zedi me passou de Vibra para dar uma olhada. Tem trade nela, viu? Fundo duplo ativado, porra. Eu tô falando de longa, aí o cara vai falar de Vibra, aí, porra, fica meio estranho, né, Diego? Fica meio estranho, né? Porra, só falta de sentar em cima, né, a longa, ainda que vibra, meu amigo. Depois a gente vê isso, depois a gente conversa no privado. Né? Comprar opções longas para após a eleição e ir vendendo as curtas. Tipo, é o que eu estava falando, é melhor comprar a longa, mas não depois da eleição, não com vencimentos depois da eleição, você vai rolando, tá? Mas vamos lá, deixa eu explicar isso e presta atenção nisso agora, tá? O Zedi, para tu olhar depois, olhar a longa que vibra, beleza. O Zedi, porra, Zedi, eu vou te tirar da live, Zedi. Eu vou dar teu exemplo mais não, pô. O Tutuba da B3, vamos dizer, a tia do Tutuba, porque o Tutuba tem 300 milhões, né? Mas a tia do Tutuba da B3 tem 300 mil reais para aplicar na bolsa, em ações. Ela separou esses 300 mil reais. E ela tem uma regra de só botar numa ação, no máximo 30% 10% do patrimônio. 10% do patrimônio de 300 mil dá o quê? 30 mil reais. Aí ela quer entrar em Petrobras. O limite dela é gastar 30 mil reais em Petrobras. Quantas ações ela vai comprar de Petrobras por 30 reais? Vamos dizer que Petrobras é redonda, 30 reais Petrobras. Quantas ações ela pode comprar? 1000 ações. Concorda? 1000 ações a 30 reais, 30 mil reais.
Só que aí ela tá vendo essa live e ela tem conhecimento em opção. Quem não tem conhecimento em opção, que não fez ainda Semana das Opções, nem faz isso, porque não sabe o que está fazendo. Mas aí olha o delta das opções. E ela pensa, a opção de julho, com strike de R$30, o delta é 0,70. O que ela vai fazer? Ela, ao invés de alocar R$30 mil em Petrobras, ela vai pegar 1.000 ações que ela ia comprar, ela pega o número 1.000 e divide pelo delta da opção que ela vai comprar, que é ITN, dentro do dinheiro. Então divide por 0,70. Quanto dá 1.000 dividido por 0,70? Dá aproximadamente 1.300. 1.330, arredonda para 1.400. Então ela vai pensar em comprar 1.400 opções. Vamos dizer que a opção é R$2, 1.400 vezes 2, R$2.800. Ela vai alocar R$2.800. Ela não vai pegar os 30 mil e comprar tudo de opção, nem 10 mil e comprar tudo de opção. Que senão a tia do Tutuba tá fazendo merda. Entendeu? Então tem uma gestão de risco, tem um position size adequado. Pensar no delta, para isso que serve também o delta. Beleza? Beleza, agora tem outros papéis aqui para falar e não vou me estender muito não, mas outros papéis que dá para pensar em operações de acumulação, para levar para o futuro, para uma janela maior. Eu não estou falando curtíssimo prazo, né? Para uma janela maior e até pensar essas questões de operações longas, tá? VEG. Seria melhor perto da MM200, ali 38, 39, pode ser. Mas não sei se vai. E ela nunca perdeu, desde 2009, ela não perdeu a média móvel de 200 períodos do gráfico semanal. Ela está 10% desse patamar. Está muito próxima, tá? Então, o que acontece é que VEG é uma candidata também a operações de mais longo prazo, na minha visão agora. Vocês falaram de outra aí, vou falar, e o Daniel Mesquita já soltou aí. Mas antes, Suzano. Apesar de não ser das melhores no curto prazo, enganando muito, mas também com essa visão mais longo prazo, eu vejo que SUSB é uma boa opção, sim, para estar alocado. Tem uma região de 50 muito forte, tá? Que pode realmente ter marcado o fundo, enfim, e tem uma simetria interessantíssima, porque, montei a operação, tá 52, se cair para baixo de 50, você perde 2, se subir 10, você ganhou 10. Enfim, então eu vejo uma simetria bem interessante para longo prazo em SUSB. Outra que nosso amigo Daniel Mesquita falou, Pomo, aí não tem opção, cara, aí realmente não tem opção. Na verdade tem opção, mas a liquidez é muito pequena, não aconselho vocês mexerem com isso. Então, Pomo também é outra que está com uma simetria interessantíssima. E se passa esses R$ 7,30, média móvel de 200 períodos, ela ativa um ombro, cabeça a ombro, invertido, e vai parecer muito com o que a Açaí fez recentemente. Então eu estou muito de olho para uma entrada em Pomo, é outra operação. Gostei do movimento de curto prazo de Klabin, mas não vou falar muito dela, até porque eu não analisei profundamente. E tem outra, que o pessoal até brinca, que é o Corolão. BBSE, também está interessante. Talvez esperar um pouquinho, ainda dá para ir para mais para baixo um pouco. 61,8 da última pernada, onde fez ali a cabeça de um cup handle, final da xícara. Se voltar ali, eu não me lembro muito bem qual que é a região. Deixa eu ver se eu acho aqui, BBSE. BBSE. Tá aqui na faixa de 35,30, ali tipo mais 5% para baixo. Ah, pode ser que isso seja uma deriva e ela já rompa daí e vá para cima, pode. Se for fazer uma entrada aí, tem que sair na mínima de sexta-feira, tá? Então sim, faz sentido fazer uma entrada aí com visão mais longa, uma janela maior, só que estopa ali. E aí nova entrada só na média de 200, ali na volta de 35 e 60, que é a antiga região também do rompimento do Cup Handle e 61,8 de Fibo,
dessa pernada toda que a gente viu. Então veja, BBSE tem assimetria, VEG tem assimetria, Suzano tem assimetria, Petrobras tem assimetria. Logo, papéis com peso no Ibovespa tem assimetria. Esse Ibovespa pode ser que vá-se embora. Beleza? É isso, gente. Zé Di, Cogna para aposentadoria. Porra, eu disse que Cogna ia para R$1. Ela foi para onde? 99 centavos. Depois eu larguei mão. Dá vontade de mandar socar essa conga no... Né? Enfim, vou ficar calado. Tá aqui Cogna, porra. Vai, compra lá, pô. Compra. Essa compra da IP não pode atrapalhar. Esse caso de SUSB é foda. Agora, meu irmão, eles não vão. Na minha visão, eles não vão comprar. Eles não vão. O negócio vale mais que eles, pô. Não vai. Mas, enfim. É isso que está atrapalhando. Por isso que tem assimetria. Porque se tivesse parado com essa frescura de comprar International Paper, já tinha IP. Já tinha... Já estava em outro patamar, né? Não estava aí. Beleza? Klabin tem um Ocói no diário, exatamente. É o Luciano Souza. Boa, Luciano. Tem um Ocói no diário, sim. Sabesp tá pura, não. Turbo alimentada com nitrometano. Pô, eu não tô olhando o Sabesp. Pode enterrar a Cogna, Juninho. Eu autorizo, tá? Gente, Porra, legal tá com vocês aqui. Não dá pra convidar todo mundo, mas eu vou falar. Tá, no dia 25 de julho, meus mentorados, então, pô, até já tá passando a lista aí, já convidei, já tem 80 pessoas confirmadas. Dia 25 de julho, meu aniversário aqui em Floripa, a gente vai fazer uma festa bem bacana, então meus mentorados já estão convidados. Enfim, Juninho vai, Juninho da Funerária disse que é na frente da Lagoa da Conceição aqui, né? Ele disse que vai levar um caixão, Juninho da Funerária, pra gente fazer de caiaque, a gente vai remar lá, enfim. Então vai levar um caixão. Mas enfim, meus mentorados estão convidados. Eu sei que o Zé Di vai virar mentorado. Ele brinca assim, mas eu gosto pra caramba dele. E ele gosta de mim também, a gente fala no privado aí de vez em quando. O Zé Di, que é sócio da Investify, ele já vai virar meu mentorado. Então o Zé Di já vai comprando a passagem, vendo a hospedagem. Dia 26 de julho, tá? Vai ser um sábado. Vai ser bem legal. TG vai estar lá. É isso aí. MPK, boa MPK. Cara, tu é um cara que eu acompanho lá do Twitter há muito tempo, né? Tu fala muito lá, falava muito lá. Muito bom. Muito bom. Depois a gente troca ideia, pô. Vai que daqui a pouco tu vira meu mentorado também, homem. Beleza? É isso, gente. Espero ter ajudado com as visões e depois eu vou falar pra vocês que eu vou dar um time aí, né? E em relação às lives, mas eu acho que quarta-feira ainda tem. Então quarta-feira eu conto o que aconteceu, porque eu vou dar esse time e fim, tá bom? Mas é isso. O Luciano também vai virar mentorado. E aí vai vir o Luciano que mora lá em Cuiabá, é calor pra caraca em Cuiabá. Vai vir aqui no frio, né, em Floripa, né, pro meu aniversário. Boa, boa, boa. É isso, gente. Próxima mentoria seria o primeiro inscrito. Vamos lá. Vamos lá, é isso, Zé Di. Primeiro, semana das opções, tá? É isso, gente. Forte abraço, a gente se vê na quarta-feira, o mesmo horário, 17h15. Fui e juízo. Tchau, tchau.